Chegando Cristina Grêmio, a Cris está chegando com o seu comentário desta sexta-feira na programação do Jornal da Auriverde. Fala, Cris, bom dia. Olá, bom dia. Estou até agora tentando entender o que aconteceu com Hugo Motta, presidente da Câmara, que parte da direita dizia ser a salvação dos abusos de autoridade cometidos pelo STF, porque ele garantiu que colocaria em votação o projeto de anistia dos presos políticos do 8 de janeiro. Isso lá atrás, no dia 1º de fevereiro, quando estava fazendo conchavos ali para tentar se eleger, e se elegeu, presidente da Câmara. Pois nesta quinta-feira, 20 de março, menos de 2 meses depois daquele momento da eleição para a presidência da Câmara, ele sentou na cadeira de presidente e fez o seguinte discurso para celebrar os 40 anos de redemocratização do Brasil. Tinha ao lado o ministro Luiz Roberto Barroso do STF, um dos que estão lá naquele tribunal de exceção que coloca inocentes na cadeia, e do outro lado o ex-presidente do Senado e ex-presidente da República, José Sarney, falou o seguinte, aspas, nos últimos 40 anos não vivemos mais as mazelas do período em que o Brasil não era democrático. Mentira. Seguindo, não tivemos jornais censurados. Mentira. Anos atrás teve a censura à revista Cruzoé no dia em que começou o famigerado inquérito das fake news e toda essa era de perseguição e de tirania da toga no Brasil. Aí Hugo Motta segue. Não tivemos vozes caladas à força. É mesmo? E Alan dos Santos fica onde? Oswaldo Eustáquio e tantos outros jornalistas que tiveram que sair do Brasil para poder continuar falando, porque aqui não podiam mais. Eram perseguidos, eram presos. Eram calados, sim, à força. Alan dos Santos teve um jornal com 70 funcionários fechado à força. Computadores apreendidos, celulares apreendidos. Todas essas pessoas foram demitidas, as famílias perderam ali a fonte de sustento. O que é isso se não jornais fechados, vozes caladas à força, jornais fechados? Aí ele ainda diz aqui, ó, não tivemos perseguições políticas, dispenso comentário. Nem presos ou exilados políticos, dispenso comentário. Não tivemos crimes de opinião, meu Deus, dispenso comentário, é tudo tão óbvio. Ou usurpação de garantias constitucionais, fecha aspas. Vou fazer uma listinha só do que me vem à mente de garantias constitucionais usurpadas nos últimos 5 anos. Desde que instalaram o inquérito das fake news, depois de censurar a revista Cruzoé, quando a Lava Jato chegou a começar a investigação de ministro do STF, que na época era presidente do STF, Dias Toffoli, colocou aquela capa, o amigo do meu pai, que nada mais era do que o codinome de Dias Toffoli na lista de propina do Odebrecht. Quem disse isso foi Marcelo Odebrecht numa delação premiada. Mas vamos lá, só para desmentir o Hugo Motta, que disse que não teve usurpação de garantias constitucionais nos últimos 40 anos. Hugo Motta, preste atenção, só na listinha que eu lembro aqui de cabeça. Liberdade de expressão está garantida na Constituição. Tivemos usurpação da liberdade de expressão de milhares de brasileiros nos últimos anos. Gente que está até hoje censurada nas redes sociais. Jornais fechados, como foi o caso da Cruzoé que eu citei aqui. Liberdade de imprensa, né? Liberdade de imprensa é outra garantia constitucional que foi usurpada, sim, nos últimos anos. Liberdade de manifestação. 8 de janeiro está aí para provar. As pessoas não podem mais se manifestar, que são presas. Houve prisões políticas, sim. Houve 1.500 prisões políticas só na frente de um quartel. Pessoas que estavam lá se manifestando. Liberdade religiosa, que lembra da pandemia? Governadores e prefeitos tiranos fechando templos e igrejas? Pois é, não faz tanto tempo assim, eu lembro. Imunidade parlamentar é uma garantia constitucional que não se respeita mais. Tá aí Daniel Silveira para provar. Aliás, ele não só foi preso por suas palavras, né, ditas, coisa que a imunidade parlamentar garante, como ele teve um indulto presidencial, a graça presidencial ignorada pelos senhores ministros do STF, ou seja, mais 2 garantias constitucionais aqui usurpadas, a imunidade parlamentar e a graça presidencial. Direito à propriedade é uma garantia constitucional que não se respeita no Brasil faz muitos anos, viu, senhor presidente da Câmara, Hugo Motta? Na área criminal, presunção de inocência é garantida, deveria ser.
Individualização da conduta deveria ser garantida, direito à defesa deveria ser garantido, direito ao duplo grau de jurisdição, que é quando você é condenado, você poder recorrer a uma outra corte. Nada disso está sendo garantido no Brasil aos presos do 8 de janeiro, que aliás estão sendo julgados no foro errado. O Supremo Tribunal Federal não poderia julgar pessoas sem foro privilegiado, e nenhum dos presos do 8 de janeiro tem foro privilegiado. Já falei da graça presidencial, né? Vamos falar de garantias constitucionais usurpadas do presidente da República, quando o presidente era Bolsonaro, anos atrás. Ele não pôde nomear o superintendente da Polícia Federal, está garantido na Constituição. Mais do que isso, a Constituição diz que cabe somente, e tão somente ao presidente nomear o superintendente da Polícia Federal, mas quem quis interferir aí foi o ministro Alexandre de Moraes do STF, que proibiu Bolsonaro de indicar ramagem para esse cargo. Reunir-se com embaixadores é outra garantia constitucional exclusiva do presidente da República. Bolsonaro reuniu-se com embaixadores e tornou-se inelegível por causa disso. Não foi condenado a crime algum, porque não é crime o presidente da República reunir-se com embaixadores, mas a Corte Eleitoral decidiu que ele deveria ficar inelegível. É tanta usurpação de direitos constitucionais, senhor Hugo Mota, que não dá para entender essa sua fala. Aí vamos lá. Na véspera desse discurso absurdo, Hugo Mota, assim como o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, estiveram simplesmente num jantar na casa de Alexandre de Moraes, onde também estavam vários ministros do STF, vários ministros do STJ, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. E vamos lembrar, isso está acontecendo dias antes da data marcada para o julgamento de Jair Bolsonaro, o ex-presidente da República. Então aqui é simplesmente uma repetição em grau muito mais intenso do que o próprio STF acusou o ex-juiz Sérgio Moro e o ex-coordenador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, de fazerem, que era se reunirem para eventualmente discutir processos. O que estavam fazendo esses vários juízes junto com os presidentes da Câmara e do Senado, junto com o vice-presidente da República, às vésperas do julgamento do ex-presidente, é muito pior. Então é gravíssimo o que está acontecendo no Brasil. Vamos lembrar que no dia anterior, aliás, horas antes desse jantar, na casa de Alexandre de Moraes, Eduardo Bolsonaro, o deputado mais votado do país, estava anunciando sua licença e seu exílio, seu autoexílio nos Estados Unidos, dada a ameaça de perseguição que estavam fazendo para ele, com a possível cassação do seu passaporte quando ele voltasse ao Brasil. Aí, por falar nele, já que está tudo linkado, um congressista americano, já que o nosso Congresso está omisso, com esse presidente do Congresso omisso, indo lá, presidente da Câmara e presidente do Senado omissos, indo lá se refestelar na casa de Alexandre de Moraes, um dos tiranos do Brasil, não é o único, mas é o maior e o que está mais em evidência no momento. O congressista americano Rick McGornick publicou no Twitter o seguinte, gravíssimo, vou ler traduzido já aqui o post. O fato de Bolsonaro São Paulo, é o arroba aqui do deputado Eduardo Bolsonaro, o fato de Eduardo Bolsonaro, o congressista mais votado da história do Brasil, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi forçado a buscar exílio nos Estados Unidos, demonstra a deterioração alarmante da democracia no maior país da América do Sul. Aquela mesma democracia que o Hugo Mota estava celebrando ali, fingindo que não existem todos aqueles crimes que ele disse, aquela mesma democracia está esfacelada de forma alarmante, está deteriorada de forma alarmante, nas palavras do congressista americano. Então Hugo Mota não enxerga, mas um parlamentar americano está enxergando muito bem, viu, senhor Hugo Mota? E ele segue aqui, o representante Maria Elvira Salazar, que é outra deputada, e eu enviamos uma carta à Casa Branca pedindo o uso do Global Magnitsky Act, que é aquela lei que prevê que tiranos, ditadores de outros países não possam mais entrar nos Estados Unidos e nem fazer qualquer negócio com empresas americanas. Então eles viram párias internacionais, perdem o visto americano,
perdem o acesso a contas bancárias e a lojas, não podem mais comprar serviços de streaming, não podem mais fazer negociações com empresas americanas. Ele está pedindo aqui, ó, ele e a Maria Elvira Salazar enviaram uma carta à Casa Branca pedindo o uso desta lei para tomar medidas decisivas contra o ditatorial juiz da Suprema Corte do Brasil, Alexandre de Moraes. Foi o parlamentar americano que escreveu isso aqui. Ditatorial juiz da Suprema Corte do Brasil, Alexandre de Moraes, e potencialmente contra seus cúmplices nessas violações de princípios democráticos e direitos humanos. Nós encorajamos fortemente nossos colegas no Congresso e no Senado a se juntarem a nós na assinatura desta carta em defesa da liberdade desta nação criticamente importante. E aí ele assina lá, ele marca o secretário o secretário Rubio e o presidente Donald Trump. Nessa postagem dele, coloca junto a carta que eles estão assinando. Eles estão pedindo para o governo americano acelerar as punições que lá nos Estados Unidos podem ser feitas a tiranos, e citando nominalmente o ditador brasileiro Alexandre de Moraes. E Hugo Mota, nesse mesmo dia, tem a pachorra de ir para a Câmara dos Deputados como presidente e ler aquele discurso ridículo em que ele diz que não existe o que existe de forma exacerbada no Brasil hoje. Então eu vou terminar o meu comentário lendo o discurso do próprio Hugo Mota, mas tirando a palavra não, para vocês verem se não é a descrição exata do Brasil de hoje. Aqui ele começou falando nos últimos 40 anos, eu vou dizer que nos últimos 5 anos, tá? Ele falou, nos últimos 40 anos não vivemos mais as mazelas do período em que o Brasil não era democrático. Eu estou corrigindo essa fala. Nos últimos 5 anos, vivemos as mazelas do período em que o Brasil não era democrático. Tivemos jornais censurados, tivemos vozes caladas à força, tivemos perseguições políticas, tivemos presos ou exilados políticos, tivemos crimes de opinião, tivemos usurpação de garantias constitucionais. Corrigido o discurso do senhor Hugo Mota, eu vou para um outro ponto da fala dele. Ele repetia Ulisses Guimarães lá atrás, quando houve o início do período de redemocratização. Ulisses Guimarães falou o seguinte: não mais, nunca mais. Isso era para censura, para tirania, para prisões políticas, para perseguições políticas, para tortura de perseguidos políticos, para desrespeito à Constituição. Não mais, nunca mais. Então, Hugo Mota, eu repito aqui, corrigindo a sua fala, não mais, nunca mais, não aceitamos. E ele no final ainda citou Ulisses Guimarães mais uma vez falando o seguinte: todos os nossos problemas decorrem de injustiças. É dever de todos os brasileiros estarmos sempre atentos para combater as injustiças, sem nunca esquecer que a maior de todas as injustiças é privar o povo da sua liberdade. Por favor, Hugo Mota, já que resgatou essas palavras de Ulisses Guimarães, coloque em votação o PL da anistia, porque nós estamos vendo brasileiros privados de sua liberdade hoje. Tem gente presa há 2 anos, 2 anos, sem julgamento. Isso é ilegal, é usurpar os direitos constitucionais. E detalhe, por ter pichado, por ter escrito com um batom, perdeu o mané, que é uma frase do ministro Luiz Roberto Barroso, que estava aí do seu ladinho quando o senhor lia esse discurso ridículo. É uma frase dele. A Débora dos Santos escreveu com um batom na Estátua da Justiça. Horas depois já tinham limpado, nem danificou. Muito diferente do que aquele extremista de esquerda fez com a estátua do Borba Gato lá em São Paulo e ficou preso só um dia. A Débora está há 2 anos. Quer ver outra usurpação constitucional? A lei não permite que mães de crianças pequenas continuem presas. A Débora era para estar com tornozeleira em casa cuidando dos seus filhos. Ela tem filho pequeno. E tem várias outras mães presas ali. As traficantes, os nossos ministros do Supremo, aqueles com quem o senhor jantava ali na véspera, antes de fazer esse discurso ridículo, a gente via os ministros do Supremo libertando traficantes, libertando homicidas, pessoas que já estavam em progressão de pena, para irem para casa sendo mães. Por quê? Porque elas têm filhos pequenos. E as mães do 8 de janeiro não, né? Tá tudo errado no Brasil. Infelizmente vivemos uma ditadura e ela é pior
muito pior do que a ditadura do regime militar, porque vocês, os parlamentares eleitos pelo povo, estão negando que ela existe. Não são todos, tem parlamentares bons, e é com eles que eu me coaduno agora, e estou aqui, não me calo, não permito que joguem esse absurdo aqui na nossa cara e queiram que a gente fique em silêncio. Não vamos ficar, não mais, nunca mais.